Muito bom dia aqui no Brasil. Boa tarde em Barcelona. É uma felicidade estarmos aqui retomando no dia de hoje as atividades do encontro da APEC, tradicional encontro anual da Associação dos Pesquisadores e Estudantes da Catalunha, e tenho o prazer de apresentar hoje o nosso convidado, o professor Flávio Comim, que Flávio Vasconcelos Comim, que é brasileiro, residente aí em Barcelona. O professor Flávio é gaúcho, como eu, gremista. Inclusive, estamos aqui de azul, aqui, prestando uma homenagem ao Maradona. Nós não tínhamos combinado isso, mas cá estamos. Então, o professor Flávio, ele possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Também fez pós-doutorado em Cambridge e em Harvard. Tem uma larga experiência internacional, trabalhou aqui no PNUD, aqui no escritório de Brasília, por vários anos, né? Também foi consultor da Unesco, da FAO, do Programa das Nações Unidas para as Populações, na OMS também. É professor licenciado da nossa querida URGS, lá do Departamento de Economia, e atualmente é professor da Universidade Ramon Llull, aí em Barcelona, onde atua com os cursos de graduação e mestrado, e para nós da PEC, né, é uma grande satisfação contar aqui com o professor que tem as suas pesquisas, a sua trajetória voltada para as discussões sobre pobreza, desigualdade. Então, creio que será um grande encontro, um professor que conhece muito o Brasil, né? Primeiro conhecendo bem o Rio Grande do Sul, a gente conhece o Brasil também, né? Então, e também conhece a realidade internacional. Então, professor, eu agradeço muito em nome da PEC ter aceito participar conosco nessa manhã e passo a palavra para a sua apresentação. E antes de você iniciar, eu queria pedir aos que nos estão assistindo que postem aqui perguntas no chat, né, que após a exposição do professor, nesse primeiro momento, eu farei aqui a leitura desses comentários e vou passar para ele, evidentemente, as questões para que ele possa responder. Muito obrigado, professor. Remy, muitíssimo obrigado pela apresentação. Eu gostaria de começar mencionando, né, além de agradecer o convite, gostaria de começar explicando como é que eu cheguei nesse tema. Por que hoje eu estou propondo falar para vocês sobre a ideia de amor e ódio ao olhar para a questão da pandemia. E queria começar muitos anos atrás, quando eu, trabalhando para as Nações Unidas, me colocaram como principal função fazer um relatório de desenvolvimento humano, e eu propus para as pessoas que fizéssemos uma consulta nacional para isso, porque lá... Lembro muito bem disso. Né, colocar uma gravata... ir para debaixo do ar-condicionado e decidir o que é bom para o país, era contra os meus princípios de economista do desenvolvimento. Então, foi uma campanha organizada, o Brasil Ponto a Ponto. Eu acho que só eu, talvez, a minha mãe, talvez lembre do Brasil Ponto a Ponto,
porque 12 anos depois, né, isso vai ficando soterrado na quantidade de coisas que acontecem no nosso país, mas 500 mil de pessoas respondeu. Nós tivemos muita sorte naquele momento da gente ter uma campanha que algumas redes de comunicação adotaram, divulgaram, teve programas, inclusive naquela época Jornal Nacional fez chamada, Faustão fez chamada, programações diversas com mais de 30 parceiros envolvendo algumas empresas como TIM, Natura, tantas outras. E nós tivemos 500 mil de respostas. E a pergunta que a gente fez naquele momento para as pessoas era: o que precisa mudar no Brasil para a sua vida melhorar de verdade? E o mais incrível é que as pessoas, naquele momento, nós estamos falando 2008, abril de 2008, as pessoas disseram valores. Nós precisamos de valores. O brasileiro precisa ser mais honesto, mais cooperativo, precisa escutar mais ao outro. Num momento, foi um grande abacaxi para a gente. Como é que a gente vai fazer um relatório sobre valores? Nós tínhamos um grupo com muitos economistas. Como é que nós vamos começar? Economista, valores? Não encaixa bem esse negócio, né, com a gente. O que a gente faz? E foi um dos trabalhos mais interessantes que eu tive a felicidade de participar na minha vida, porque foi exatamente a possibilidade que nós tivemos de começar a falar com as pessoas de psicologia social, falar com as pessoas de antropologia, falar com as pessoas que estavam em outras áreas nas quais elas estavam operacionalizando estratégias de desenvolvimento de valores, como esporte, como áreas de cultura. E o que aconteceu é que durante todo o processo de realização do relatório, a gente foi no momento em que a gente podia fazer tudo, até o momento em que as condições políticas de divulgação de alguns resultados daquele relatório não se colocaram, que é uma história que eu ainda vou contar algum outro dia. Mas o fato é que eu decido sair do PNUD, concluo o relatório não saiu com tudo que o relatório poderia conter, e eu coloco para mim esse desafio de que algum dia eu escreveria sobre valores. E eu fiquei muitos anos pensando sobre isso, como é que eu escrevo sobre valores? Entrava para buscar na internet valores, só encontrava sites republicanos, americanos, falando sobre os valores, mas esse negócio é muito conservador, eu não posso, não era bem isso que as pessoas estavam falando, as pessoas estavam falando sobre outras coisas. Bom, para fazer uma longa história curta, foi lendo um livro da professora Martha Nussbaum, Emoções Políticas, ou Political Emotions, que ela faz uma referência ao Brasil. E ela diz, olha que interessante o caso do Brasil, que adotou toda a doutrina do Augusto Comte, mas que na hora de colocar na sua bandeira os 3 princípios fundamentais do Comte, deixou um dos princípios de fora. Colocou ordem, colocou progresso e deixou o amor de fora. Eu disse, pronto. Aqui, consegui depois de tantos anos um gancho para conseguir escrever sobre isso, porque o amor ficou de fora. Tive a sorte que quando eu comecei a pesquisar sobre isso, a única igreja positivista aberta no mundo está na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre. E eles foram muito gentis de deixar eu levar para minha casa livros de 1892, 93, que naquela época eu tinha que usar as máscaras que nós estamos usando hoje, eu tive que usar as máscaras para conseguir ler os livros, porque eram livros que o Benjamin Constant tinha escrito, e outros positivistas da época, como Teixeira Mendes, e que eu, pela alergia ao pó, não conseguia, tinha um cheiro diferente até o pó. Mas isso me levou a concluir esse ano um livro que se chama Amor, Ordem e Progresso, que eu enviei para uma editora para apreciação, talvez lá por fevereiro ou março eles me digam. Mas eu comecei a olhar a economia, logo depois de ter feito esse trabalho, eu comecei a olhar a economia de uma maneira distinta. E o que eu queria compartilhar hoje com vocês é exatamente essa ideia. A ideia de que é possível a gente olhar para as coisas a partir de uma perspectiva diferente. Então, aqui começa a apresentação. A apresentação ela
vai combinar alguns slides, né, eu me desculpo por isso, que estão em inglês, mas que já estavam preparados, com algumas coisas escritas em português, mas como tem muita figura, tal, então eu vou falar em português, então não tem problema nenhum. A estrutura que segue é a estrutura no qual eu comento algumas coisas sobre a pandemia, depois eu comento as razões para a gente não pensar sobre o amor, como o amor poderia ser uma categoria deficiente. Aí eu falo por que sim o amor poderia ser uma categoria interessante, abro esse conceito para chegar no conceito de amor social e comento que talvez seja uma das principais implicações da relação entre o amor e a economia política da distribuição. Mas é claro, não existe apenas o amor, existe o desamor, existe o ódio. E no balanço entre esses dois, eu vou trazer o Adam Smith, sim, o Adam Smith, de todos, o Adam Smith, para falar por que o nosso desafio de entender os sentimentos morais das pessoas é muito mais complicado. Menciono um índice num artigo que eu escrevi recentemente, também tudo está acontecendo, artigos e coisas que eu estou fazendo, enviando para publicação, esse eu enviei para publicação, mas ainda não está publicado, onde tem um índice de desenvolvimento com amor, então que diabo é isso? E nas conclusões eu volto a falar, então, da pandemia, como é que a gente pensa sobre tudo isso. Então essa é a estrutura, acho que uns 40 minutos deve ser o suficiente, nos deixando um tempo depois, né, se tiver alguém que quiser fazer pergunta, eu, com muita satisfação, respondo. Então, muito bem. A primeira coisa que chama atenção na pandemia é de que os números agregados divergiram muito, as previsões de quanto que os PIBs dos países iam crescer divergiram muito à medida que a gente ia andando, mas duas coisas não mudaram. Uma das coisas que não mudou é que, tirando o baque inicial, os ricos, eles parece que se recuperaram bem, a tal ponto que o índice de bilionários da Bloomberg listou que as 500 pessoas mais ricas estavam próximos, né, de 813 bilhões mais ricas por conta disso. Essa é uma questão complexa, depende de quando é que você mede, depende do preço das ações, né? Depende se você está medindo na alta, na baixa, para calcular uma variação, mas isso, na realidade, é quantidade de dinheiro, não é percentual, por isso que eu acho que é mais preciso. Isso é uma realidade, a realidade de que as pessoas ricas foram pouco afetadas e algumas, inclusive, ganharam porque elas estão em setores que vem claramente se beneficiando desse mundo que ainda está durante a pandemia, mas que deve ser um mundo pós-pandemia. Também é verdade, essa minha tabelinha aqui mais à esquerda, né, do vídeo, para quem quiser olhar, que o impacto sobre a pobreza foi radical, imediatamente. As estimativas das Nações Unidas é que algo entre 120 a 140 milhões de pessoas caíram para baixo daquela linha da pobreza de $1,90 por dia. Mas a realidade é muito pior do que isso, porque a gente tem algumas pessoas que estão acima daquela linha, mas estão longe de terem uma vida confortável, que também caíram e não entram nesse registro, e a gente tem pessoas abaixo dessa linha que também caíram para condições piores e que não entram nesse registro. Esses registros são apenas aqueles que cruzam a linha. Então, veja, nós estamos falando de 120, 140 que cruzam a linha, mas todos aqueles que estavam um pouco mais acima e caem, e todos aqueles que já estavam abaixo e caem mais, não entram. Então, quando a gente fala na pandemia, a principal característica é de que as sociedades elas não se comportaram da mesma maneira e que nós encontramos um aprofundamento da desigualdade que ficou em todos os jornais de todos os tempos. Aqui eu fui colocando, né, de BBC, a Le Monde, alguns jornais aqui da Catalunha, New York Times, podia ter posto também os jornais brasileiros. A história é sempre a mesma. Existe uma diferença entre ricos e pobres para todos. Então, quando a gente pensa em termos de bem-estar social, quando a gente pensa em como as diferentes sociedades foram capazes ou não
de lidar com esse choque externo que veio via pandemia, é fundamental reconhecer que, independentemente do que as sociedades fizeram, o fosso foi maior. E esse fosso acontecia, muitas vezes, porque aquelas pessoas que são mais pobres, elas não tinham o luxo de ficar em casa. Elas tinham que sair. E algumas tinham que sair, as que tinham mais sorte, digamos, entre as pessoas pobres, porque tinham ainda um trabalho, e eram obrigadas a ir, e eu estou falando no Brasil, eu estou falando no mundo também, mas outras, como a gente sabe que existe, as pessoas que saem todo dia para catar latinha, porque senão ela não vai ter o café da manhã, ela não vai ter o que comer. Algumas vezes a única refeição do dia que as pessoas fazem. Muita gente vive de catar lixo no mundo. Então, as condições das pessoas, essas desigualdades, elas foram muito exacerbadas. Então, essa é uma característica que é o meu ponto de partida aqui. Meu ponto de partida é que, para avaliar os impactos, a gente tem que entrar na questão da desigualdade. Agora, a questão da desigualdade, em princípio, é uma questão ética e que a gente poderia abordar de acordo com diferentes teorias. A ideia de tentar falar do amor e tentar falar do ódio, em princípio, pode ser uma ideia estranha. Mas quando a gente olha, a gente vê que a desigualdade, e esses gráficos são gráficos que saem do último livro do Piketty, Capital e Ideologia, são, na realidade, variáveis que estão relacionadas como as pessoas pensam, imaginam, mas também agem umas em relação às outras. É importante notar que, na realidade, nós não temos uma crise. Nós temos 3 crises, pelo menos, acontecendo. Nós temos uma crise, que é a crise da pandemia. Mas já existia uma outra crise, que alguns saíram antes, outros saíram depois, que é a crise fiscal da grande recessão financeira que aconteceu de 2008 para cá. O Brasil postergou esses ajustes, fez algumas políticas contracíclicas lá em 2008, 2009, 2010, políticas de crédito, que naquele momento funcionou muito bem, mas a nossa economia teve um custo em forma de dívida que a gente não conseguiu resolver, o governo da Dilma não resolveu, do Temer não resolveu, o Bolsonaro também não resolveu, ninguém está resolvendo isso, e é um custo que se associa a uma outra crise que vem vindo, que é a crise da indústria 4.0. O que está acontecendo? A automação de processos está varrendo empregos no mundo. Algumas estimativas dizem que entre 30% a 47% vai ser o volume que as economias desenvolvidas vão perder em termos de emprego. Está tendo toda uma discussão o que se faz depois disso, e tudo isso acontece antes da epidemia. Então, a gente tem esse movimento tecnológico, que tem coisas boas, tem coisas ruins, tem esse movimento financeiro, que é uma crise, que já se previu uma recessão na Europa. Ano passado, já se falava que 2020 já se ia ter uma recessão na Europa, e agora a gente vem com a crise da pandemia. Qual é o contexto normal de todas essas crises? É que desde a década de 80, a gente pode ver aqui no gráfico da esquerda, que fala de desigualdade de renda, que é fluxo, ou a gente pode falar da desigualdade de renda, nós podemos falar de uma, podemos falar de outra, o fato é que essa desigualdade, ela vem piorando. Então, aqui nós temos o registro de algo que é dramático. Essa desigualdade é uma desigualdade que faz com que a relação entre as pessoas e a possível solução, ou as possíveis soluções que fossem tiradas, elas tornam muito mais difícil, muito mais complicado as soluções naqueles lugares que são mais desiguais. E a gente já viu que essa desigualdade ela é cada vez maior. Agora, falar de amor e ódio parece que nós estamos falando ou de novela mexicana ou de série do SBT. Né? Existiu uma novela chamada Amor e Ódio. Né? Que história é essa? Amor e ódio é uma coisa muito estranha. Na realidade, a Deirdre McCloskey disse que o amor é a palavra mais constrangedora para os economistas. E
é algo que os economistas têm muita dificuldade em pensar, em falar, em tratar sobre o amor. A gente pode ir além. A gente pode ver como, não de agora, né, desse século, nem mesmo do século passado, mas de antes, né, daqueles grandes pensadores que configuram os parâmetros que a humanidade atualmente se assenta. Se nós formos pegar Kant, a gente vê que o Kant não tinha em alta ideia o amor. Por Kant, as máximas morais, elas precisavam ser imparciais, elas precisavam ser universalizáveis. E o amor não é nada disso. O amor é parcial, você não trata da mesma maneira a pessoa que você ama da pessoa que você não ama. Então, o amor não tinha uma robustez do ponto de vista da racionalidade para o Kant. Para o Freud, também não. Para o Freud, a questão do amor estava muito relacionada com o sexo e estava muito relacionada com desvios. Claro, o Freud não tratou de todos os tipos de amor, e aí é uma limitação importante. Ele estava mais preocupado com o amor romântico, ele não estava, e relacionado com a sexualidade, ele não estava preocupado com outros tipos de amor. A coisa mais interessante é que essa noção de que o amor é uma racionalidade imperfeita, que o amor está sujeito às paixões, à instabilidade e a outras coisas, o mais interessante disso é que vem mudando. E que dentro da parte da filosofia, mas também na parte das ciências, as pessoas vão se dando conta da essencialidade, da importância do amor. Isso não entrou em todas as discussões de desenvolvimento que a gente tem. A gente pode pegar lá com Harry Truman, quando lá em 1949 a gente começa a falar qual é o significado de desenvolvimento, qual é a relação que isso tem com uma vida melhor, com qualidade de vida para as pessoas. Aqui é por economia. O Robert McNamara, na década de 70, estava falando em dar educação, dar saúde, porque esse modelo de apenas gerar crescimento não era suficiente. Mas isso também não menciona e não fez nenhuma menção à questão dos sentimentos das pessoas ou dos sentimentos morais. Mesmo as perspectivas mais contemporâneas, algumas desenvolvidas na década de 80 e 90, como abordagem de direitos humanos ou de segurança humana, ou mesmo a abordagem das capacitações e desenvolvimento humano do Amartya Sen, eles não levaram muito também em questão a relação das pessoas com as outras, não apenas do ponto de vista racional, mas do ponto de vista dos sentimentos. Então, pode parecer, assim, muito estranho tudo isso, né? Pode parecer algo longe. Mas eu gostaria de começar a fazer o caminho de volta disso com uma citação, sim, do Adam Smith. Ele disse: a humanidade não quer ser great, né? Parece o Trump aqui, né? Let's make America great again. Não, a humanidade não deseja ser great. A humanidade deseja ser amada. Ele disse isso na teoria dos sentimentos morais, quando ele também fala do autointeresse. A gente pode entrar em toda uma discussão sobre qual é a importância, qual é a relevância que existe da riqueza das nações vis-à-vis a teoria dos sentimentos morais, mas o fato é que a visão que o próprio Adam Smith tinha da humanidade era uma visão que muito transcendia a ideia do autointeresse. O próprio Eduardo Gianetti, na sua tese de doutorado, que ele publica pela Cambridge University Press com o nome Beliefs in Action, um livro que saiu, acho que ainda na década de 90, ele mostra como existe uma má interpretação do Adam Smith nesse sentido. Então, se o Smith, que é o cara que todo mundo diz, então o autointeresse resolve tudo, né, pelo menos, se ele considera, em algum momento, que a humanidade quer ser amada, a gente talvez precise levar mais a sério essa questão dos sentimentos morais das pessoas. Aí o que é muito interessante, eu pelo menos acho muito interessante, o que é muito interessante é que grandes filósofos contemporâneos, eles dão um papel que nós que aplicamos, nós que trabalhamos com a parte aplicada das ciências sociais, a gente normalmente não dá muita bola para esse papel importante que eles dão para o amor. Veja o John Rawls aqui. Ele vai dizer, o amor é contínuo com um senso de justiça.
que é o fundamento da civilidade e das sociedades desenvolvidas. Ou seja, o Rawls está dizendo isso. A gente sabe por onde entra. Para o Rawls, as pessoas têm que ser racionais e razoáveis. E a razoabilidade, ela significa que você considera o outro para o que você está fazendo. Na realidade, toda a ideia de imparcialidade do Rawls, a justiça como imparcialidade, como fairness, como a gente fala em inglês, ela precisa dessa ideia, que é uma ideia fundamental, de que você tem que levar o outro em consideração. Então, o Rawls é muito claro em relação a essa ideia do amor. O Axel Honneth, numa outra tradição, ele vai dizer o amor é uma força de integração social. O que quer dizer isso? Quer dizer que sociedades que não têm uma integração social são sociedades que talvez não tenham muito amor. E para ele, esse amor é um elemento da vida pública que precede as relações legais da sociedade. Esse livro que ele escreveu, que se chama A Luta pelo Reconhecimento, The Struggle for Recognition, ele começa explicando como o amor é fundamental para que a gente se defina como indivíduos quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, e como isso leva a sociedades nas quais passa a ser um desafio do Estado o reconhecimento do indivíduo como um sujeito de direito. Mas isso começa lá, começa pela identificação da nossa família, da gente ser amado. Também a Martha Nussbaum, que eu me referi a ela, o livro Political Emotions, ela vai dizer nesse livro que todas, e eu enfatizo esse ponto, todas as emoções-chave que sustentam uma sociedade decente têm as suas raízes no amor. Nós vamos falar de compaixão, nós vamos falar de outros objetivos. Na realidade, isso é algo que é um escândalo. Quando a gente para ver como a economia até hoje ignorou o amor, como o amor é importante para entender a organização social, na realidade é um grande escândalo, né? O rei está pelado, a gente poderia dizer, né? O imperador está sem roupas, a gente poderia dizer. Uma das minhas citações favoritas é essa citação do Martin Luther King. Ele vai dizer, a escuridão, ela não pode eliminar a escuridão. Somente a luz pode fazer isso. O ódio não pode diminuir o ódio. Somente o amor pode fazer isso. Essa citação dele, eu acho que explica muitos tempos nos quais a gente vive e explica muito a reação das pessoas durante essa pandemia. Mas eu vou elaborar um pouco isso mais ainda. Eu vou dizer o seguinte, a gente precisa de uma análise baseada no amor. Por quê? Primeiro, porque a maior parte das teorias baseadas apenas no autointeresse, elas são teorias pobres. Elas são teorias que explicam muito pouco sobre as motivações reais das pessoas. Olhem quantas coisas a gente não faz por amor. Eu não estou apenas me referindo ao amor romântico, eu já vou entrar nessa questão da definição do que é amor, mas imaginem quantas as coisas os pais não fazem pelos seus filhos, os irmãos não fazem. Claro, pode ter também briga entre pais, irmãos, filhos, mas em geral, quantas coisas os amigos não fazem pelos amigos, as pessoas que doam o seu tempo, as pessoas que doam o seu dinheiro, as pessoas que dão coisas para as outras que elas não precisavam dar. O SEM levanta a bandeira do pluralismo motivacional. É muito pobre a gente descrever o ser humano apenas como um ser motivado por autointeresse. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas, elas trabalham apenas com o estereótipo dos autores. A pessoa vai dizer, sim, mas é o autointeresse, a competição, o Darwin já falava disso. Não, o Darwin falava na importância da cooperação também para a sobrevivência das espécies. Então, esse pluralismo motivacional, ele é uma coisa muito importante que tem ficado debaixo do tapete em grande parte da economia. No entanto, a economia experimental, pouco a pouco, né, o trabalho de psicólogos e economistas, pouco a pouco, coletando informações do mundo real, tem desenvolvido, tem ajudado muito a ampliar essa agenda. Também é importante considerar o que a professora Martha Nussbaum tem colocado desde 1990, que é fundamental a gente ligar as ações políticas das pessoas com os sentimentos políticos amorosos que as pessoas têm. Então, eu vou comentar um pouco sobre o que é isso.
Mas é importante também para a gente entender a sociedade, além do que a economia fornece como explicação de como a sociedade tem que funcionar. Então, são 3 razões importantes para a gente explorar esse conceito de amor. Fundamental reconhecer que o amor é plural. Então, a gente sai com aquelas definições de Platão, né? Tem o amor romântico, tem aquele amor da amizade, tem aquele amor universal, tem os tipos, de acordo com as suas variações, eles estavam dados. O Erich Fromm disse, não, mas eu tenho mais, para aí. Além de tudo isso, eu ainda tenho o amor dos irmãos, eu tenho o amor materno, eu tenho o amor próprio, que a gente tem como categoria, eu tenho o amor a Deus também, né? O Fromm colocou mais. Mas ninguém ganha desses psicólogos que categorizaram 216 subtipos de amor que as pessoas podem ter. A gente não precisa ter todos eles em mente. A única coisa importante é a gente reconhecer que o amor é plural. Não existe apenas um tipo de amor, existem vários tipos de amor. E a pergunta que se coloca é, se o amor é plural, o que está por trás do amor, né? Se tem manifestações diferentes do amor, o que está por trás do amor? Então, eu vou tentar definir o que é isso, eu vou tentar relacionar isso com o desenvolvimento humano, vou trabalhar um exemplo muito concreto e antes de falar das implicações para a pandemia, eu comento o índice de desenvolvimento com amor. O que é o amor? Essas são as teorias contemporâneas mais badaladas, digamos assim. A teoria do amor como interdependência, a teoria do amor como vínculo, a teoria do amor como uma troca, a teoria do amor como parte da evolução, a teoria do amor como uma cultura que se constrói, a teoria do amor como um triângulo que surge entre as pessoas. E de todas essas, talvez não tenha, na minha opinião, nenhuma mais interessante do que o amor como uma expansão do próprio eu. Quando você ama uma pessoa, é como se aquela pessoa fizesse parte do seu eu. Então você vai, eu como professor, quantas formaturas eu já fui, ou como paraninfo, professor homenageado, ou mesmo formatura de pessoas, que a gente vê os pais se desmanchando, se lavando de chorar, quando vê a minha filhinha, o meu filhinho graduando, tal, é como se estivesse acontecendo com ele ou com ela. Não existe dúvida nenhuma que isso aconteça. Quando o que é interessante é pensar outro lado também. Quando a gente olha cenas com outras pessoas, algumas cenas que são fortes, algumas coisas importantes, e a gente diz isso não é nada, ou seja, que existe um desprezo moral por aquilo, naquele julgamento, a gente está dizendo isso não pertence ao meu mundo. Então, o que faz com que algumas coisas pertençam ao nosso mundo, façam parte do nosso eu e outras não? Por que as pessoas, algumas vezes, veem as outras pessoas com fome e isso não faz diferença nenhuma? E por que outras vezes coisas menores que acontecem mobilizam as pessoas para algo que, em comparação objetiva, não seria tanto? O que faz as pessoas amarem as outras? Na realidade, eu gostaria de sugerir para vocês que essa é uma das grandes perguntas do nosso tempo e que a gente não responde. O que faz as pessoas amarem ou não as outras? Porque uma vez que elas amam as outras pessoas, e existem tipos diferentes de amor, o que significa isso? Significa que elas dão valor diferente para as outras, que elas se engajam ou elas não se engajam, que elas se preocupam ou elas não se preocupam, que elas colocam recursos dela ou elas não colocam recursos dela, colocam a atenção delas ou não colocam a atenção delas. Então, aqui tem uma área que a gente precisa abrir. Eu acho que, mesmo considerando o trabalho fantástico que os psicólogos têm feito, ninguém definiu isso tão bem quanto um filósofo, o Robert Nozick. Ele diz, quando alguma coisa má acontece com aquela pessoa que você ama, alguma coisa má acontece com você. Se uma pessoa amada sofre, tem alguma desgraça, você sofre também. Se alguma coisa maravilhosa acontece para ela, você se sente melhor, você fica feliz também. Então, isso nós estamos falando do vínculo que une as pessoas.
Eu compro o argumento da professora Nussbaum de que todas as outras emoções que nós temos são derivadas dessa emoção relacionada ao amor. Agora, como é que isso entra numa análise de desenvolvimento humano para que a gente saia da filosofia moral e entre em coisas que são mais concretas? O desenvolvimento humano diz que as pessoas têm que ser vistas como fins nelas mesmas. É o amor que explica as motivações. Na realidade, o amor ele tem uma característica que eu acho que é sensacional, né? Então, estou vendendo peixe para vocês, mas eu acho que é sensacional essa característica do amor. Quando a gente fala no amor, a gente sabe do que a gente está falando. Quando a gente fala em dignidade humana tem um nível de abstração que às vezes não é fácil entender a dignidade humana. Somente aquelas pessoas que têm exemplos muito concretos de situações indignas, às vezes, conseguem perceber violações da dignidade humana. Mas é uma coisa difícil. O amor não. O amor a gente sabe se a gente é amado ou não é amado. Uma criança sabe isso. Uma criança chora para ter atenção. Na realidade, o amor é uma medida de valor. O amor é uma medida de valor do ponto de vista individual, mas o amor também é uma medida de valor em termos sociais, como eu vou comentar daqui a pouco. É um princípio importante também que meios são diferentes de fins. Mas o que o amor faz? O amor expande a nossa base do eu. O amor faz com que a gente diga, não, mas para aí, dinheiro, o dinheiro para quê? Né? Para quem? O que o dinheiro faz? Qual é o valor que o dinheiro está dando? Qual é o significado? Qual é a linguagem? Então, a gente consegue diferenciar meios de fins se o amor é capaz de nos dar essa prioridade. E esse é um ponto que alguns filósofos, psicólogos, como Velleman, criticam o Kant abertamente por isso. Eles disseram, olha, não adianta você enfatizar uma racionalidade que é imparcial, que é universal, se você não conseguir explicar a motivação psicológica que as pessoas têm. Não adianta a gente focar na racionalidade instrumental, o que a gente tem que fazer para atingir determinados objetivos, se a gente não sabe qual é a motivação para aqueles objetivos que a gente tem. A gente pode saber como diminuir a desigualdade, mas se a gente não quer diminuir a desigualdade, a gente tem que explicar, não é porque que a gente não consegue diminuir a desigualdade, a gente tem que explicar porque que a gente não quer diminuir a desigualdade. E, na realidade, essa é uma pergunta que eu queria enfatizar para vocês. Esse é um elemento essencial para a gente entender a história do Brasil. Por que o Brasil quer ser o país que é? Não é por acaso. Eu compro também a leitura que o Gilberto Freire faz do Brasil, do Ordem e Progresso. Porque é mais ou menos naquela linha do Darcy Ribeiro, de que o fracasso da educação no Brasil, na realidade, é um plano que está sendo executado, não é um acaso, não é uma falha. O Gilberto Freire vai nessa direção, de que no nosso país nós mudamos tudo para continuar como está a história do Lampedusa. E isso faz com que a gente não consiga discernir bem quais são as questões que são as questões importantes. Então, dentro do desenvolvimento humano, a gente tem uma abordagem centrada nas pessoas e o amor faz com que a gente consiga entender melhor essa perspectiva, entender com maior clareza como é que a gente se relaciona ou não com as pessoas na nossa vida cotidiana. Bom, quero chamar a atenção para só mais um ponto aqui, só para mostrar que esse é um trabalho, na realidade é um trabalho de pesquisa que eu tenho feito, tentando fazer essa construção teórica, mas quando a gente chega na razão pública, na grande maioria das análises econômicas, a razão pública ela é construída por critérios de Pareto. O que eu quero dizer com isso? Se todo mundo acha que A é melhor do que B, individualmente, socialmente a gente acha que também é. São critérios de agregação, muitas vezes baseado em preferências. Não que o utilitarismo que se usa para isso, para fazer essa construção, proíba que a minha preferência seja a preferência do outro. Não existe nenhuma proibição. Mas, na prática, a gente não discute por que quando a gente expressa uma preferência social, a gente está expressando o que é bom só para a gente, ou a gente está expressando coisas que poderiam ser boas para a gente
e boa para os outros também. Por isso que é fundamental a gente ter uma diferenciação entre aquele amor individual, que é aquele amor que a gente pode exercer em grupos, mas o amor que está dentro das relações de pessoas com pessoas, e o que eu chamo de amor social, que é aquele amor agregado, é aquele amor que as sociedades têm por ela, pelas pessoas que estão naquela sociedade ou não. Esse amor social é fundamental para a gente entender, gostaria de sugerir para vocês, é fundamental para a gente entender o que está acontecendo com essa pandemia e por que algumas sociedades têm um estoque de amor social que é muito maior e é diferente em qualidade também que outros. Então, bom, o que acontece com isso, né? Vamos dar um exemplo muito concreto. Tem uma literatura muito interessante que relaciona os sentimentos das pessoas com a economia política da redistribuição. Uma metade dessa literatura, ela é uma conta que vai dizer assim, bom, se eu me preocupar com o próximo e quiser pagar mais impostos, eu pago mais impostos para o próximo. Aí o governo pode gastar mais. Qual é o problema? Vai diminuir o meu incentivo de trabalho. Então, eu vou decidir o quanto que eu vou trabalhar e o quanto que eu me preocupo com as pessoas, de acordo com esse balanço que eu vou ter entre a satisfação de ajudar as pessoas e o desincentivo que isso traz para mim. Grande parte desses modelos estão com isso. Esse livro do Alesina e do Glaser quebrou essa literatura pela metade. E eles começam essa discussão dizendo o seguinte, olha que interessante, Europa tem estado de bem-estar social, Estados Unidos não tem. Por que não tem? Aí eles vão olhar o World Value Survey. E dentro desse survey, eles mostram que os americanos têm uma visão muito aporofóbica, usando a palavra da nossa querida professora Adela Cortina, né, que escreveu o livro dela em 2017 sobre a aporofobia, já faço propaganda do livro da professora Cortina aqui, da Universidade de Valência. É muito interessante ver que os americanos acham que se as pessoas são pobres, é porque elas não se esforçam, é porque elas não trabalham, é porque elas não aproveitam tudo que o país das oportunidades pode dar. Isso está lá no World Value Survey. Por outro lado, os europeus têm uma visão diferente. Eles dizem, não, mas nem todo mundo que é pobre é por essa questão das pessoas serem preguiçosas, não quererem trabalhar. A vida é dura, você nasce de pais pobres, você continua pobre. E é esse sentimento em relação ao outro que faz, de acordo com Alesina e Glaser, nesse livro que vocês estão vendo, que faz com que a Europa tenha um estado de bem-estar social que os americanos não têm. Agora, o que é interessante é que nos Estados Unidos, quando as pessoas olham para os pobres, a grande maioria das pessoas pobres são pessoas pretas. Então, Alesina e Glaser vão dizer, mas tem racismo misturado em como você se relaciona com o outro. Você tem uma dificuldade de amar o outro porque a cor da pele da outra pessoa é diferente. Então, entram relações de ódio, não entram relações de amor, que vão definir o quanto que as sociedades estão dispostas a pagar de impostos e o quanto que isso vai se refletir na capacidade fiscal que os governos têm de redistribuir aquela configuração de renda que já foi dada. Então, o que a gente vê? A gente vê que a nossa relação de amor e ódio com as pessoas tem um espaço concreto, que é o espaço fiscal, o espaço de impostos e o espaço de gastos do governo. E aqui eu acho muito oportuno trazer para essa discussão o único economista que eu consegui identificar até hoje, que escreveu um livro no qual começa com a economia do amor e do medo. Esse livro que tem aqui, né, uma arma disparando um coração, que é o Bowlby. E dentro desse livro, um dos esquemas mais interessantes é esse esquema que eu trago para vocês. Ele diz o seguinte, uma pessoa A, ela dá para uma pessoa, outra, ela dá um XA. Esse XA que ela dá não vai ser igual necessariamente ao que a outra pessoa vai receber. Ele pode, muitas vezes ele pode ser igual. Quando é o caso de uma mercadoria, você pega e dá uma mercadoria e aí a pessoa recebe a mesma mercadoria. Será que essa mesma mercadoria, nessa flecha grossa aqui, que ela recebe,
ela é igual a que outra pessoa vai receber? Talvez não. Talvez o entendimento que ela tem de receber essa mercadoria seja diferente. Quando uma pessoa rica dá alguma coisa a uma pessoa pobre de uma maneira que humilha essa pessoa pobre, a flecha pontilhada, que é uma flecha que reflete comunicação, é diferente. Quando você dá alguma coisa, também, vamos imaginar, uma pessoa rica dá para uma pessoa pobre, você dá, mas pode ser que num ambiente em que a imprensa coloque na cabeça das pessoas que as pessoas pobres são pessoas inúteis, naquele momento em que você está ganhando alguma coisa e caracterize, se coloque em evidência a sua pobreza, pode ser que aquilo lhe faça sentir pior. O que o Bolden vai dizer é que, na maior parte das vezes, na economia, a gente apenas consegue entender relações de troca. E ele diz, olha, relações de troca são muito importantes para definir a organização social. Mas não é o único princípio que diz como é feita a organização social. A gente não pode deixar de fora princípios relacionados ao amor, princípios relacionados à nossa preocupação com outras pessoas. O interessante é que a economia vê toda essa relação, né, entre o que o A dá e o que o B devolve como uma relação de troca. Então, você dá para as pessoas pobres, porque aí essas pessoas pobres não vão sair por aí quebrando tudo, ou essas pessoas pobres não vão roubar, ou essas pessoas pobres não vão fazer alguma coisa que vai lhe prejudicar diretamente. Você não dá para as pessoas porque você vê as pessoas como fins nelas mesmas. E o que ele coloca aqui, e que antecede toda a discussão da economia do ódio, é que existem culturas de ódio onde a visão que você tem do outro, ela é mais um resultado da ignorância, mais um resultado da falta de engajamento, do que algo que, na realidade, promove a relação entre as pessoas. Então, vamos ficar com essa ideia, porque essa ideia ela vai voltar no final. Eu apenas queria mencionar que, assim como existe o lado do amor, existe o lado do desamor. E o lado do desamor é muito interessante. Eu não sei se vocês, quem está aqui, consegue reconhecer de que filme vem. Posso fazer essa pergunta? De que filme vem essas fotos? Vou postar aqui no chat para ver se alguém responde. Muito bem, muito bem. Vamos ver, será que alguém sabe de onde que vem esse filme? É difícil, hein? Não é fácil. Não, eu já adianto aqui que não tenho a mínima ideia nem para chutar, nem para chutar. Essa é a ideia. Tem muitos cinéfilos por aqui. Tem muitos cinéfilos aqui. Né? Então, bom, comento com vocês. É uma das histórias, talvez, mais fascinantes. É difícil conseguir esse filme. Eu lembro de ter visto esse filme há uns 20 anos atrás, ou mais. Tá, tudo bem, sou velho, é verdade. Mas eu vi há muito tempo atrás, e agora, para rever esse filme, foi difícil. Mas ele é O Cidadão Kane. Um filme do Orson Welles. E ele mostra a história de um menininho que os pais acham uma mina de ouro e mandam esse menino, ele estava com o trenó dele na neve, mandam ele para ser educado por um banqueiro. E o menino sempre se ressente disso, a vida inteira, e ele se torna um magnata da comunicação, alguma pessoa que coleciona obras e obras de arte. Então, uma ideia da mansão dele, o Xanadu, que foi o lugar mais espetacular jamais construído na face da Terra, lembra um pouco o que era a mansão do Michael Jackson, também essa coisa, né, ter zoológicos e ter não sei o quê. E aqui a gente vai para uma das cenas finais, sem querer dar spoiler do filme, mas depois, né, que ele morre, uma das últimas cenas é o Rosebud, que era o nome do trenó dele, mostrando que toda a vida dele para conseguir dinheiro, na realidade, foi uma expectativa, foi uma tentativa de conseguir ser amado. E mais interessante é que, na teoria dos sentimentos morais, o Adam Smith vai falar exatamente disso. Ele vai dizer, por que a gente não explica a razão pela qual as pessoas querem dinheiro? Não adianta só a gente criticar que as pessoas querem dinheiro, mas por que as pessoas querem ter dinheiro?
Elas querem ter dinheiro porque elas querem ser consideradas, elas querem ser respeitadas, elas querem ser o centro da atenção quando elas entram no lugar, como Adam Smith fala. Então, existe no caminho do amor, existe muito desamor. Existe muita gente que, para querer ser amada, vai comprar coisas. Muita gente que, para querer ser amada, vai querer fazer coisas para tentar mostrar o seu valor. Só que, ao fazer isso, e esse é o paradoxo mais interessante, as pessoas se afastam daquelas características que a fariam serem amadas pelas demais. Então, existe o amor e existe o desamor. E o desamor está relacionado com a perspectiva do ódio. Esses artigos, que eu não sei se vocês conseguem ver aqui, a economia política do ódio, do Glaser, e a crença num mundo justo e a política de redistribuição, eles são textos do que eu chamo da economia política contemporânea. E o que eles mostram é que muitas vezes as pessoas se opõem a estados que são estados que levem mais em consideração o bem-estar das pessoas, como aquele estado que seria necessário para que os países conseguissem ter uma harmonização dos impactos da pandemia, para que a sociedade dividisse o peso desse impacto da pandemia, mas que a gente não divide por elementos que o Glaser e o Benabou e o Tirole, eles comentam, de que as pessoas, muitas vezes, elas são afetadas nos seus sentimentos de amor e de ódio, nas suas crenças, muito pelas culturas nas quais elas vivem. E a imprensa, segundo ele, tem um papel de magnificar o que alguns políticos usam como estratégia de propagação de suas ideias, que são estratégias de ódio. Por quê? Porque o ódio é um sentimento muito visceral, é um sentimento muito legítimo, é um sentimento que, quando as pessoas têm, motiva muito a ação das pessoas. O próprio Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, diz o seguinte: a pior coisa que um amigo seu pode fazer é não entrar na mesma revolta que você tem. É a pior coisa. Algo aconteceu para você, você se sente injustiçado, e o seu amigo não consegue compartilhar sua indignação por ser injustiçado, é a pior coisa que ele pode fazer. Alguns deixam os seus amigos por conta disso. Se ele ou ela não compartilham as suas alegrias, isso é uma coisa, mas, na realidade, não entrar nesse sentimento é uma falha grande de amizade. O que é importante aqui é que essas categorias, que são categorias normalmente ignoradas na discussão econômica, elas são fundamentais para definir a ação do Estado. São ações fundamentais, eu repito, para definir o que o Estado vai fazer para as pessoas. Então, a gente precisa explicar porque em algumas sociedades não a desigualdade é maior ou menor, como eu iniciei lá no princípio, falando dos impactos em termos de desigualdade. A gente precisa explicar, sim, por que em algumas sociedades as pessoas amam as outras e por que em outras sociedades elas nutrem sentimentos de ódio pelas outras. Então, a gente precisa entrar no novo Adam Smith. E para entrar no novo Adam Smith, lá Obama, aqui, a gente precisa entender que, no balanço, essa é uma atividade muito difícil. A natureza humana é imperfeita. É muito interessante ver que, dentro do espectro político, tanto de direita quanto de esquerda, muitas vezes, a gente assume uma perfeição da natureza humana que não existe. Nós somos feitos de trocentas heurísticas. Peguem aquele livro do Kahneman, Pensando Rápido, Pensando Devagar, que a gente vai ver que a gente tem trocentas heurísticas para evitar fazer o que a gente sabe que tem que fazer, ou para justificar coisas erradas que a gente faz. A natureza humana é imperfeita. Então, a única maneira de se manter o amor e o amor social como algo que nutre a nossa participação e o nosso entendimento de uma sociedade na qual todos deveriam estar juntos é através do hábito. O Adam Smith ele é muito claro nisso, e eu gostaria de sugerir para vocês que talvez não tenha nenhuma afirmação dele que seja mais contemporânea do que essa. A gente precisa entender que a natureza humana é imperfeita. É isso que faz de algumas pessoas heróis. Nós começamos hoje falando do Maradona. O Maradona é
a quintessência de uma natureza humana imperfeita. Assim como a Diana, assim como outros, e isso dá uma mágica, uma mística, que não é deles apenas, é nossa, da própria natureza humana. Então, bom, para concluir, antes de chegar nas lições da pandemia, eu queria apenas, porque o tempo já tá aqui, já está batendo, queria mencionar que uma das coisas mais divertidas que eu tenho feito ultimamente é trabalhar na ideia de um índice de desenvolvimento com amor. E a pergunta é, sociedades que amam, em que sentido são diferentes que sociedades que não amam as pessoas umas às outras? Acho que o primeiro elemento é um elemento de civilidade. A gente fala em desenvolvimento e a gente não fala em civilidade. Civilidade, a gente pode considerar que se as pessoas não matam as outras, já é um bom princípio de civilidade, porque tem sociedade que as pessoas se matam mais e outras que as pessoas se matam menos. Da mesma maneira, não agredir pessoas do outro sexo é uma mostra de civilidade. Se eu tivesse estatísticas aqui para países de racismo, eu teria colocado também, eu não consegui encontrar, tem algumas usando aquele índice de viés inconsciente de Harvard, que teve um rapaz que fez um artigo acadêmico, que expandeu para alguns países e tal, mas não é bom, são para poucos países. Também outra dimensão desse amor social são aquelas sociedades que oferecem uma proteção social para os seus. Essa é a maneira mais direta, a maneira que tem a ver com bem-estar social. Tem sociedades que oferecem essa proteção e sociedades que não oferecem essa proteção. Do outro lado, do lado do financiamento, nós temos aquelas sociedades que acham que é justo aquelas pessoas que ganham mais pagarem mais. E outras sociedades em que isso não acontece e que estão pouco se lixando para aqueles que têm menos e cobram igual, ou até podem cobrar proporcionalmente mais daquelas pessoas mais pobres, no caso da tributação regressiva. Por fim, os dois últimos elementos. Elementos de caridade, sociedades que doam, sociedades que não doam, ou seja, nem tudo é público, existem caminhos privados, e a justiça econômica. Sociedades nas quais o 1% ou 10% mais rico tem uma proporção muito grande da renda, são sociedades que funcionam apenas para aqueles grupos, como de fato é a nossa sociedade, a sociedade brasileira. Sociedades nas quais isso é menor são sociedades que funcionam para mais pessoas. Então, bom, eu coloquei, fiz alguns cálculos, coloquei aqui a mediana, junto com o índice de desenvolvimento humano. Então, à medida que o desenvolvimento humano vai aumentando, esse índice de amor com desenvolvimento vai aumentando também. Tem que testar causalidade? Sim, tem. Coloquei também para diferentes países. Aqui a gente vê, por exemplo, que a Espanha está aqui, o Brasil está mais para trás lá, mas deixa para lá a história do Brasil. E o que isso tudo, esses elementos que eu levantei para vocês, o que isso... Então, vamos para as conclusões. Quais são as lições que isso nos dá para a pandemia? Ter um choque, ter um efeito exógeno como esse, não é apenas algo que já passou antes na história, mas como pode passar. Pode passar com outros vírus, pode passar com choques climáticos, pode passar com outras coisas. A questão não é o vírus em si, a questão não é a pandemia em si, a questão é como as sociedades reagem do ponto de vista coletivo a isso. Por quê? Porque algumas sociedades levaram em conta a situação das pessoas mais vulneráveis, levaram em conta a situação das pessoas com mais dificuldade de uma vida decente, e outras não, e outras absolutamente não. Então, claro, existem elementos conjunturais, existem elementos políticos, mas é interessante ver como as sociedades, elas racharam, elas foram divididas na maneira pela qual elas lidaram com a pandemia. Então, por que algumas sociedades têm uma posição mais ativa de proteção e outras têm menos? E a sugestão que eu dei para vocês hoje aqui é que a gente tem que olhar nos sentimentos morais. Isso não é alguma coisa que a gente explica maximizando uma função de utilidade, como os economistas fazem. Mas vamos maximizar. Não existe isso. Você até pode maximizar, mas eu vou querer entender por que na sua função utilidade você coloca o outro e por que você não coloca o outro.
Qual é a diferença disso? A maior parte das teorias que discutem isso, como teorias de bem comum, teorias de dignidade humana, teorias de direitos humanos, assumem que a coisa racional a fazer é isso, mas a nossa razão, ela não é apenas racional. A nossa razão, como diria Adela Cortina, ela é cordial, ela vem do coração também. Então, como é que a gente consegue discutir logicamente sobre fatos que são dados também pelos sentimentos e que têm um impacto tão determinante sobre a estrutura fiscal dos países e como eles reagem? Para a pandemia, principalmente no Brasil, a gente tem que ficar com... Eu acho que são 3 pontos principais. Primeiro ponto, por que o Brasil, com todo o dinheiro que tem, com toda a riqueza que tem, com toda a estrutura que tem, continua sendo um país tão desigual, onde as pessoas não se importam com as outras? Na realidade, a gente tem que colocar de uma maneira muito clara essa questão. Mas nós estamos tentando se a economia crescer. Não, tem economias que são muito mais pobres que a economia brasileira, que não tem um nível de desigualdade, que, por falar nisso, ontem a PNAD sugeriu que nós estamos num dos níveis do Gini mais altos de todos os tempos, do índice de desigualdade mais alto desses últimos tempos. Então, por que as pessoas não se importam? A primeira lição é que a pergunta tem que ser diferente. A gente tem que ser aberto sobre a questão dos sentimentos morais. A segunda questão é na estrutura do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro continua funcionando para poucos, porque o Estado brasileiro funciona para poucos. Tem serviços que o Estado brasileiro oferece que as pessoas que recebem esse serviço sabem que não vai fazer diferença para elas, como, por exemplo, a educação no 5º ou no 6º ano do ensino fundamental. Por isso, muitas garotas acabam deixando a escola. E a terceira coisa que eu diria que é fundamental é nós sermos capazes de fazer uma reflexão crítica sobre aquilo que nos separa no Brasil. E aqui tem muita coisa, né? Eu não vou querer popular isso agora, mas aqui tem muita coisa. O que nos separa? A gente sabe que a questão racial é uma das coisas que nos separa. A gente sabe que a homofobia, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas gays e transgêneros, e a gente sabe que é uma coisa que nos separa. Então, a gente precisa ter essa discussão muito mais baseada nas razões pelas quais a gente ama, as razões pelas quais a gente odeia, porque aí sim nós vamos conseguir falar de sistemas fiscais que sejam coerentes com o momento que a gente está vivendo e com a vida pós-pandemia. Terminei. Muito obrigado, professor Flávio. Foram 55 minutos aqui de grande inspiração, transpiração do lado de cá. E creio que aqueles que estão nos acompanhando apreciaram muito aqui. E eu queria dizer que durante a sua provocação aqui, eu não vou dar o prêmio para ela, porque ainda preciso consultar o VAR, né? Mas a Patrícia Casemiro acertou o filme. Agora está em dúvida se o VAR, que no momento que eu vi aqui, o chat travou aqui, eu não consegui passar a tela, mas ela falou. E houve uma disputa aqui envolvendo o Bruno e César, que está nos acompanhando, que eu agradeço, e a Patrícia, que acertou. Também queria agradecer aqui a Adriana, a Maristela, que estão nos acompanhando, avisar a todos que vocês todos estão aqui no canal do 25º Encontro Anual da PEC. Nós estamos aqui com o professor Flávio Comim, da Universidade de Ramon Llull, e estamos discutindo a economia do amor. O professor fez uma apresentação assim muito profunda, né, que remeteria aqui a várias horas de discussão. E eu queria ler aqui algumas perguntas, né, que chegaram e outras que eu queria acrescentar também, né? A própria Patrícia, né, pergunta
como pesquisador, o senhor acredita que a crise da pandemia mudará os valores do mundo e no Brasil? Se muda realmente, não levaria as pessoas a ficarem mais egoístas? Bom, é a pergunta dela. Também queria registrar, professor, que eu queria que o senhor pudesse também discorrer, dado a sua participação por longos anos, né, do PNUD, no IDH, né, durante muito tempo no Brasil apareceu com muita intensidade, inclusive aqui o ex-senador Cristóvão Buarque, aqui, nosso ex-reitor da Universidade de Brasília, senador da República, né, citava muito a experiência do Butão, felicidade interna bruta, né? Em vez de nós medirmos o PIB, medirmos o FIB, né? Se isso também não poderia ser uma aproximação daquilo que você nos apresentou aí. E, além disso, também, estão chegando aí mais perguntas, tal, mas queria agradecer a Lúcia também, que está nos acompanhando. Nós tivemos eu acho que queria ressaltar na sua apresentação que, de fato, há uma completa... É ausente esse debate que você nos traz. Tem alguns aqui, inclusive, que perguntam sobre este seu livro, se ele estará... esta editora é brasileira, enfim, se o livro está sendo produzido ali na Espanha, mas queria chamar atenção, não digo chamar atenção, mas até que o senhor pudesse até comentar. Nós tivemos recentemente, há alguns anos, um livro traduzido aqui no Brasil, que foi traduzido pelo professor gaúcho, né, mas colorado, que é o Benício Vieiro Schmidt, né, do CEPAC aqui da Universidade de Brasília. Ele traduziu um livro que se chama Modernização, Mudança Cultural e Democracia, do Ronald Heinglenhardt e do Christian Welzel, que é um livro que faz uma pesquisa anual sobre valores, né? Inclusive, tem professores da URGS que participam dessa pesquisa. O Henrique, por exemplo, um professor, nosso colega aqui, que se transferiu para a URGS, aí, trabalha com esse grupo aqui de mudanças culturais. Bom, é isso. Quero passar para você aqui poder comentar aqui. Muito bem. Gente, muitíssimo obrigado, né, pelas questões. Começo na ordem em que elas me foram dadas. Primeira questão da Patrícia, né? É muito interessante porque tem elementos que apontam numa direção e elementos que apontam noutra direção. Logo no início da epidemia, na qual as pessoas começaram a ter uma consciência do que estava acontecendo, existiu muito afeto, muita fraternidade, muitos elementos, acho que em quase todos os países, algo mesmo antes dos governos se mobilizarem, terem propostas concretas. Surgiu, inclusive, no Brasil, muita caridade, muita iniciativa bacana. Isso faz com que alguns economistas, eu cito apenas aqui a Laura Carvalho, achem que existe um momento para o Estado e que esse Estado ele vai ocupar uma posição, uma responsabilidade. A própria revista The Economist mencionou isso também, que existe uma volta do Estado agora a partir dessa preocupação com a pandemia. Mas eu posso dizer que esse movimento desses meses iniciais, ele não parece estar sendo muito forte agora. No que eu consigo ver, existe uma separação muito grande em quase todos os países que eu consigo olhar de posicionamento das pessoas. Ao mesmo tempo, para um grupo de pessoas que as relações foram todas agora para o mundo online, principalmente as crianças que foram para ter aulas, existe um fenômeno interessante de que elas estão naturalizando esse espaço, elas estão naturalizando esse ambiente.
Faz mais ou menos alguns dias eu perguntei para a filha de um amigo, né, por uma conversa também, né, estava todas, a família daqui, a família de lá, conversando, nós somos amigos há tempos, e nós perguntamos para a menina o que gostava, o que não gostava, e ela dizia, eu prefiro aula online. E, mas você não sente falta dos seus colegas, das pessoas? Não, eu falo por WhatsApp ou Instagram, sei lá o quê, com as pessoas. Então, para algumas pessoas, a experiência está sendo de distanciamento. Onde é que surge o ódio? O ódio surge quando você começa a estigmatizar outros, quando você não engaja com os outros. Então, nós temos alguns elementos agora que vêm junto com essa revolução tecnológica. Eu tive a oportunidade de ver aquele documentário da Netflix sobre o distanciamento social que está acontecendo, acho que é Social Dilemma, alguma coisa assim que se chama esse documentário, e na realidade cada vez a gente consome as nossas informações sobre os outros mais numa modalidade bolha. Então eu acho assim, tem um elemento de reforço da ideia do Estado? Sim, tem. Isso em todo mundo. Os Estados vão ficando mais fortes ou mais fracos, vão ficando mais fortes em expectativa do que eles têm que realizar, mas como eles têm acumulado mais dívida, como o Estado brasileiro, ele vai ficando mais fraco na possibilidade de jogar isso para diante e ter, do ponto de vista sustentável, uma atuação mais forte. Vai surgir mais ódio ou vai surgir mais amor? Tem coisas que vai numa direção e tem coisas que vão em outra. Então, eu não sei, Patrícia, lhe dar uma resposta, porque eu vejo que tem elementos que aproximam, né, no esquema do Bolden, aquele que eu mostrei, que aproximam as pessoas, e outros esquemas que distanciam. Acho que todo mundo já viu, que já caiu de madura essa história de PIB per capita. O Edmar Baixa, um dos grandes economistas brasileiros, ele na década de 70, no seu livro O Mito de uma Década, Os Mitos de uma Década, ele no Conto da Belinde, ele já falava que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, era o felicitômetro dos ricos. Ele já falava isso, né? Ele já dava essa cutucada. E, claro, nós temos iniciativas da Comissão Sarkozy, o próprio Butão, né, com índice de felicidade, buscas de índices diferentes, de índices alternativos, para medir a qualidade de vida das pessoas. Tem um estudo muito interessante, que é um background paper feito para os relatórios de desenvolvimento humano, acho esse de 2014, esse artigo, que contou 101 índices compostos de desenvolvimento, alguns sobre criança, outros como IDH mais geral, outros de direitos humanos, ou seja, não falta índice para a gente. O que falta é algo que seja simples o suficiente para que as pessoas se importem, entendam e se importem sobre ele. Nesse sentido, o índice que vai ser divulgado, acho que daqui a 2 semanas, o IDH deste ano, que vai ser divulgado, acho que por 15 de dezembro, vai completar 30 anos. Então, a coisa mais razoável, de maior continuidade que a gente tem para entender essa diversidade. Mas o FIB não é ruim. A ideia, né, de um indicador, o único problema da felicidade é que ela pode ser sujeita a oscilações de curto prazo. Né? Como Aristóteles explicava, tem a felicidade hedônica, que é daquele momento, que pode ser a que o FIB capta, e tem a eudaimônica, que é aquela de realização de um plano de vida de longo prazo. Então, aqui a gente pode ter alguma diferença em relação a isso. O livro que eu escrevi foi o livro que a primeira editora para a qual eu mostrei o projeto, eu não tinha o livro ainda. A primeira editora usou essa expressão, é um baita livro, mas você não está no Twitter. Foi isso que a pessoa me disse. É um baita livro, e a nossa questão aqui não é saber se o livro é bom ou não, é saber se você vende ou não. Então, eu ainda tomei essa na cara. Pelo menos ela fez um elogio, ela disse que ela gostou do livro, a pessoa, a editora, disse que gostou do livro, e aí eu enviei para uma segunda editora, todas as editoras são brasileiras, o livro está escrito em português, conta um pouco a história do Brasil, a questão de como o amor tem ficado de fora, fala muito do que eu mencionei para vocês aqui também, e outras coisas também, mas a ideia é exatamente, a ideia é dizer, parte do nosso problema no Brasil é que falta amor no Brasil.
Esse é o meu diagnóstico. Qual a relação que isso pode ter com... E eu conheço o Henrique da época de que nós éramos estudantes, e ele era presidente do DCE, alguma coisa assim, eu era envolvido, né? Envolvido com a... né? Nós estamos falando de 1984, aqui os meus cabelos brancos já aparecem, mas eu conheço esses estudos, inclusive a gente usou no relatório de valores, esse que eu coordenei para o PNUD, a gente usou essas coisas do Engelhardt e outros sobre valores da modernidade, da pós-modernidade, nós usamos, e eu acho que eles são interessantes também, a gente precisa explicar por que algumas sociedades definem prioridades que outras não definem, porque algumas sociedades gastam mais com seus militares do que gastam com a saúde da sua população. O que está por trás disso? E o que está por trás normalmente é a porofobia, o que está por trás é normalmente o cidadão que pode não quer ajudar outros que não podem. O Angus Deaton, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia, ele escreveu um livro que se chama The Great Escape, né, a Grande Escapada. E nesse livro ele vai dizer, parte do problema do desenvolvimento é que aqueles que conseguiram realizar o seu caminho para o desenvolvimento, eles não querem que os outros realizem agora. E isso nos leva a um mundo que é um mundo muito mais louco, que é o mundo do Pierre Bourdieu, o mundo da distinção. Eu quero ter e eu não quero que você tenha, porque o fato de você não ter faz com que o meu ter seja mais importante. Só que isso é uma coisa burra, esse desamor, e esse desamor que a gente tem no Brasil é uma coisa burra, porque ao buscar essa distinção, você vive numa fantasia e numa bolha, porque você sai da sua casa e você tem que cuidar se não vão lhe matar, se não vão roubar seu carro, se não vão, assim, lhe passar para trás com outras coisas. Então, isso adiciona custos de transação por você viver. Então, é uma coisa burra. Mas eu diria que essas contribuições do Engelhardt e também o trabalho que é feito em nível internacional, assim como o resto do World Value Surveys, são muito importantes para a gente entender essa priorização de valores. Muito bem. Então, vamos para mais uma rodada aqui. O Bruni César também pergunta se essa discussão que você nos apresentou aqui, você citou, inclusive, outros economistas brasileiros aqui, como Gianetti, né? Se talvez se aproxima um pouco dessa discussão. Esse debate, né, como é que ele se situa, né, na discussão econômica? Você vê alguma aceitação da incorporação desse tema nas questões, tanto aqui no Brasil como nessa sua experiência internacional? Agora, também eu queria acrescentar uma pergunta, Flávio, que diz respeito a um momento, inclusive nós como gaúchos, né, nos chocamos muito aí, foi esse episódio envolvendo a agressão ao nosso João, cidadão porto-alegrense, lá nessa loja do Carrefour, que se assemelha muito a esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd e a polícia. E, paralelo a isso, você chamou a atenção dessa questão, mas eu queria acrescentar isso também, se nós não estaríamos caminhando para uma tentativa de demonstrar, porque os resultados das eleições municipais revelaram, principalmente nas capitais, um voto que tradicionalmente seria um voto da esquerda para o campo sindical, dos operários, né? Migrou para candidaturas fortemente demarcadas com pautas identitárias, tanto do movimento feminista como do movimento negro também, homofobia, contra a homofobia, candidaturas que, na realidade, expressam valores, né? Valores humanos, eu diria, né? Você percebe isso? Talvez esteja havendo uma afirmação nessa direção, mas queria acrescentar isso também, que ao reafirmar ou afirmar essas pautas identitárias, nós também não estaríamos nos isolando dos demais cidadãos
não estaríamos reproduzindo comunidades de defesas, ao invés de incorporarmos um amor na sua plenitude, para que contemplássemos a todos. É isso. Perfeito, muitíssimo obrigado. Bom, começa com o Bruno. Obrigado, Bruno. Essa discussão está entrando. Exatamente artigos como esse do Benabou, do Tiroli, do Alesina, do Glaser, eles relacionam os valores das pessoas à economia política da redistribuição. Parte dessa economia política, ela tem a ver com a pessoa que quer viver numa sociedade que valorize ou não o esforço que ela faz. Então, tem um elemento individual, mas tem que a gente até pode chamar isso, né, do amor individual, mas tem outro elemento de amor social, tem outro elemento de como é que você vê o outro. Sempre me chamou a atenção uma citação ou uma afirmação feita pela professora Sandra Sherman, no livro que ela escreveu, Imagining Poverty, Imaginando Pobreza. Ela conta a história da origem do conceito de pobreza, não da pobreza, mas do conceito da pobreza na Inglaterra, no final do século XVIII. E, imediatamente, o governo inglês, com medo de que acontecesse na Inglaterra a mesma coisa que tinha acontecido na França, o governo resolve alimentar os pobres, e alimentar com sopa, que era o mais barato. E começa a desenvolver estatísticas, e ela chega no momento do livro que ela diz: os ricos têm nome, os pobres são números. E eu não consigo tirar isso, eu que estudo pobreza há algum tempo, eu não consigo tirar isso da cabeça, a mais absoluta verdade. Os pobres, eles são números. A gente vê que a estatística de pobreza vai aumentando, vai diminuindo, a desigualdade vai... Mas não tem número, é imaterial. O Gini aumentou, é imaterial. A gente não consegue se relacionar com esses indicadores que são tão abstratos. No entanto, se você disser 1% mais rico, né, tá embolsando tanto a mais de dinheiro, a pergunta lógica que você vai fazer é: quem são esses caras? E será que eles não têm nenhuma responsabilidade em relação à sociedade na qual eles vivem, né, com o privilégio que eles têm? Quem são essas pessoas pobres? Na realidade, a ideia de que existem pessoas assim ou pessoas assado é um tipo de discurso que nos coloca muito próximo do discurso de ódio. Porque se são aquelas pessoas que são pobres, vagabundas, e o Estado vai dar alguma coisa para elas, você diz: não, mas para aí, ela é vagabunda e o Estado vai dar e eu estou pagando, ela não merece. Você não está falando das pessoas que estão vivendo, você não está falando de gente que você conhece. Então, a segregação, a própria segregação espacial é um elemento de desamor. O Richard Sennett, nesse livro que se chama A Queda do Homem Público, né, The Fall of Public Man, ele vai explicando como as sociedades elas vão se segregando. Ele chega a falar de São Paulo nesse livro. E essa segregação não é apenas uma segregação espacial, uma segregação de sentimentos que a gente passa a não ter, a gente passa a imaginar. Então, assim, gente como Eduardo Gianetti vão nessa direção, sem dúvida. Né? Eu, desde que tive as aulas do Eduardo Gianetti, na minha época de mestrado, lá na USP, eu penso a economia diferente. Né? Aquelas aulas foram fundamentais. Eu acho que eu escrevi isso no Twitter esses dias, por conta do lançamento do livro do Gianetti. E acho que essa discussão econômica ela está entrando pela economia política da redistribuição. Tem muitos trabalhos que vão nessa direção e que procuram explicar por que alguns estados distribuem e não, com base nos valores das pessoas. Ligam o micro com o macro. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre a questão do João e do Carrefour, e eu ligo, né, como isso acaba se manifestando em algumas pautas identitárias, eu tenho dois comentários. Primeiro, a nossa civilização ela já foi muito pior. Antes, eu gosto muito do Tratado da Tolerância do Voltaire. O Voltaire, quando escreve por o outro, não era um João, era um Jean Calas, né, que teve seu corpo desmembrado em praça pública por uma questão religiosa, porque ele não matou o filho dele, mas ele no início disse que matou, para o filho poder ser enterrado, o filho que tinha se suicidado, ser enterrado. O pessoal descobriu isso, mas como percebeu que ele não era católico, era huguenote, não sei o quê, em segredo,
foram lá esquartejar. Naquele tempo, o pessoal ia para a praça pública, para todos nós que já vimos o Coração Valente, o pessoal ia para a praça pública para aplaudir, ver os outros serem estribuchados, tal, né, para aplaudir. Esse tempo já ficou para trás. Ou seja, quando a gente olha que alguns avanços de civilidade a gente já teve, a gente tem razão para ficar um pouco otimista. E eu acho que as novas fronteiras que a gente tem a fronteira do gênero, que a gente achou que já tinha passado no século passado, e a gente vê que não, que a violência de gênero aumentou nessa pandemia, se não me engano, 20%, 30%, tem estatísticas diferentes. E a gente vê também que a questão da sexualidade das pessoas continua sendo uma das últimas fronteiras a serem exploradas. Então, assim, por um lado, sim, por um lado, eu acho que o povo tem que levantar essas bandeiras e a gente tem que ter essas bandeiras também. Mas, por outro lado, eu concordo. Uma das coisas interessantes do amor é que amor a gente não pode demandar para ninguém. Amor você dá e você recebe. Amor você não exige, mas direito você exige. Então, todo esse pacote que o liberalismo fez, né, que veio lá com o movimento de direitos civis na década de 60, 70 nos Estados Unidos, que você fundamentou o liberalismo com base no princípio da tolerância, dizendo o seguinte, ó, você tem a sua religião, eu tenho a minha, eu tolero você, você me tolera e a gente vai ser feliz, isso está mostrando que não está funcionando. E todo mundo já chutou esse cachorro morto. Sandel, Nussbaum, Sen, a tolerância não é um princípio que funciona. Por quê? Porque a gente precisa engajar com o outro. A gente, para poder querer coisas boas para as outras pessoas, tolerar não é suficiente. Então, uma coisa que eu vejo com preocupação é como algumas vezes, como alguns movimentos que estão cheios de razão nas suas demandas, eles são intolerantes em relação às outras pessoas, demandando uma natureza perfeita. E as pessoas não têm uma natureza perfeita. Você precisa entender aquele seu tio que foi criado numa cultura machista e ver como é que ele vai evoluindo. De repente, ele consegue a um determinado limite, ele não consegue fazer todo. De repente, algumas pessoas que são criadas em outros ambientes, elas vão precisar de mais convencimento, elas vão precisar de mais amor para que elas consigam mudar de opinião. É verdade, algumas vezes é muito difícil, algumas vezes você quer enviar as pessoas longe, é uma solução mais rápida de você conseguir fazer isso, mas eu acho que é um dos riscos. Então, se for essa a sua sugestão, eu concordo que o problema das pautas identitárias é que elas são importantes, elas representam a vanguarda no que a gente precisa fazer, mas eu acho que elas precisam reconhecer que a humanidade é imperfeita, e elas precisam engajar com as pessoas. Só apenas você dizer o meu direito, eu demando o meu direito e tem que conseguir o direito, eu vou naquela citação do Luther King. O ódio, ele não consegue afastar o ódio. A escuridão não afasta a escuridão. Você precisa da clareza, você precisa do amor, você precisa ter alguma coisa diferente. E amor você não exige, amor você dá, então tem que partir. Veja o problema que surge com a questão do gênero, que a Gillette, em janeiro do ano passado, fez aquele comercial sobre masculinidade tóxica, e eles têm o dobro de mãozinha para baixo do que de mãozinha para cima. Eu acho que são 800 mil que curtiram, e 1.600.000 ou um pouco mais que descurtiu aquele comercial que só está falando coisas razoáveis que os homens deveriam ser em relação às mulheres. Então, acho que nós temos muitos desafios, mas são desafios civilizatórios, que a gente só consegue avançar se conseguir entender essa natureza humana imperfeita. Muito bem, muito obrigado, professor Flávio. Nós temos que encerrar, infelizmente, e queria passar a você um minutinho para as suas considerações finais e para nós podermos encerrar e, quem sabe, programar o próximo. Muito bem, muito bem. Gente, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar. Para mim foi um prazer. Esses são temas que eu venho trabalhando há algum tempo. São temas que eu não tirei da minha cabeça. Exatamente, eu começo falando sobre a experiência do Brasil ponto a ponto, a importância da gente falar de maneira aberta
sobre a questão dos valores, a importância da gente falar sobre o amor, a importância da gente falar sobre o ódio. Muitas vezes eu, em aula, falando sobre desigualdade, eu me sinto como se eu estivesse falando em curar o paciente, mas o paciente está morto, porque já foi dado. Foi dado não apenas aquela desigualdade que você pode olhar no gráfico, mas foi dado a motivação das pessoas que acham que a sociedade é assim que tem que viver. E a gente não pode encarar isso como se fosse algo, como um fato da natureza. Não é um fato da natureza a pobreza que a gente tem, não é um fato da natureza a desigualdade que a gente tem porque as pessoas não se importam. Então, o que a gente precisa explicar para a gente conseguir avançar é por que as pessoas não se importam, por que elas amam algumas e odeiam outras. A gente precisa retomar a agenda que o Adam Smith colocou na teoria dos sentimentos morais, a agenda que o Amartya Sen traz para o século XX, final do século XX, século XXI, e uma agenda que a garotada tem que tomar adiante para que a gente possa discutir com clareza, com objetividade, mas também com um pouco mais de amor e compaixão a organização social. Muito obrigado. Eu acho que todos aqui apreciaram enormemente a sua exposição, estou vendo aqui muitos elogios, né? Eu queria agradecer essa 1h30 que nós tivemos aqui, de grande inspiração para construirmos um mundo melhor. Agradeço a todos que nos acompanharam, a APEC aqui no seu 25º seminário, agradece muito a sua participação. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, tchau.